Muito bem, nós estamos ao vivo aqui pela Conecta Mais TV com você, trazendo todas as informações e hoje, no Ponto a Ponto, nessa véspera de feriado, uma nova bancada está formada para trazer as suas opiniões a respeito dos principais fatos que transcorreram nessa semana. O objetivo do Ponto a Ponto é exatamente este: dar aos fatos a conotação de acordo com os especialistas e os pensadores da nossa comunidade. Na noite de hoje, a nossa terceira bancada é formada pelo Inácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas em 1975 e gestor da Unidade de Saneamento da Corsan de Nova Prata desde junho de 2020. A professora Eliana Cherry, doutora em Educação pela PUC, mestre em História do Brasil, também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul na área de Humanidades, do curso de História, professora da graduação, do mestrado e do doutorado também na Universidade de Caxias. Aino Victor Ávila Jacques, engenheiro agrônomo, professor aposentado e pecuarista. E Guilherme Lunelli Damian, advogado, especialista em direito público e direito eleitoral e também assessor político. Muito boa noite, prezados convidados. Muito obrigado por aceitarem o convite, estarem aqui essa noite para a gente falar sobre esses pontos. E eu começo por algo que se passou na semana passada e os gaúchos vêm acompanhando há algum tempo desenrolar desde de meados de 2020. Esse ano essa situação se intensificou. E o primeiro fato que a gente reporta para o nosso telespectador é que a Assembleia Legislativa aprovou um dos 3 projetos necessários para a venda da Corsan, a Companhia Estadual de Saneamento. Em uma votação realizada na semana passada, a Assembleia aprovou esses projetos que são necessários aí para a privatização da Corsan. 33 votos favoráveis e 19 votos contrários. O governo justifica que a Companhia Rio-Grandense de Saneamento não tem as capacidades necessárias para cumprir as metas da legislação nacional sobre o fornecimento e o tratamento de água. E para abrir o nosso debate nessa noite, eu converso com Guilherme Damian, que já trabalhou na Assembleia Legislativa e fala para nós um pouco sobre a aprovação desse projeto e quais serão os próximos passos que pode se esperar dessa tramitação polêmica. Bom dia, Guilherme. Boa noite. Boa noite, desculpe. Boa noite, Thiago. Desculpe, a força do hábito. Eu sei, tranquilo. Boa noite a meus colegas de bancada, prezados, queridos colegas que estávamos conversando antes. Bom, o assunto é sempre polêmico, o assunto de privatizações, independente se for a Corsan, ou a CE, ou a Sulgás, como foram as extinções no governo Sartori, as extinções das fundações, as extinções de algumas companhias. Tem um espinhoso que nós, usuários do serviço público, destinatários últimos desses serviços, né, dessas concessões, mesmo que por companhias públicas, a gente fica sempre na questão de ter melhores serviços, de atingimento, como bem o Thiago falou, atingimento de metas, atingimento de universalização dos serviços, que o governo do estado, sabe-se, com o seu orçamento deficitário, sabe-se, não consegue aportar recursos o suficiente para atender as demandas e a universalização. Bom, isso tudo em teoria, né? Na prática, o que acontece? Princípio democrático. Nós, povo gaúcho, elegemos um governo que é compromissado com políticas de privatização. Vem desde a década de 90. O PSDB sempre foi um governo privatista, né? Privatista, não estou falando na palavra, na forma, assim,
de mau entendimento da palavra. Privatista de pegar o capital público e passar para a iniciativa privada. Então, o princípio democrático, votação 33-19, é a composição da Assembleia. 33 ou 35 deputados de base, 19, 20, 18 deputados de oposição. Princípio democrático. O povo gaúcho quis. O povo gaúcho quis a privatização. Votou num governo que privatizava. Já, aliás, o segundo governo, já que é mais de caráter privatista. Portanto, está sendo feita a vontade do povo. Não vejo, assim, um problema político muito grande nisso. Foi aprovado, como provavelmente serão aprovadas, já foi aprovada a CE, já foi inclusive vendida, a Sulgás eu não sei a que ponto está, vou ter que verificar essa situação, e daqui a um tempo vai ser o Banrisul. O Banrisul só não está sendo privatizado ainda porque financia o 13º dos funcionários públicos. Então, também vai ser o caminho, se continuar votando em gestões do Executivo e compondo maioria do Legislativo, de partidos que são mais liberais, que são menos intervencionistas. Então, cumpriu-se a vontade do povo. Agora, como vai ficar os serviços, como vai ficar a população, vai aumentar a tarifa, vai diminuir, como é que vai ficar? Bom, só o tempo vai dizer. Né? Só o tempo vai dizer. Aqueles que são favoráveis à privatização elencam vários exemplos, e aqueles que são favoráveis à manutenção da estatal como companhia pública também tem seus argumentos, e é exercício de futurologia, Tiago. Muito bem. Obrigado. Já que dependemos do exercício da futurologia, professora Eliana Cherry, o que a história nos traz sobre tantos privatistas e PSDB e essa alçada que nós temos agora da Corsã, que poderá ser vendida? Eu tenho uma percepção um pouco distinta do colega, na medida em que sabemos qual é a postura, né, do partido do governador e dos colegas dele também. A história recente do país tem demonstrado que há, sim, uma prática de privatizações e de aumento dos custos dos serviços. E, se eu não estou enganada, né, o direito à água é um direito universal, previsto pela ONU, né, ainda mais em momentos pandêmicos como os que a gente está vivendo. Agora, me parece que a questão também não pode deixar de considerar que o atual governador, embora tenha sido eleito pela população gaúcha, né, havia na sua campanha uma promessa de não privatizar empresas. Inclusive, isso foi fala dele se opondo ao governo do Sartori. O que me leva a refletir, tá, Tiago e colegas, sobre a necessidade de as pessoas realmente conhecerem os desejos dos partidos políticos, né? Porque as pessoas são muito mais levadas a votar. E o Rio Grande do Sul tem essa tradição, né, de votar contra, né, quem está no poder. É algo assim impressionante. Isso é tese já muito estudada. Tanto é que nunca reelegemos um governador. Isso. Aí está o pessoal do PSDB, aí volta o PMDB, aí o PMDB se coloca contra o PSDB, e aí vem o PT, e aquela coisa toda. Sempre oposição. Mas, e muito mais ligado à pessoa do que ao estatuto do partido, às diretrizes, fruto de uma sociedade que pouco valoriza a educação, o conhecimento, né? Mas eu acho extremamente preocupante, tá? Eu sou uma defensora do serviço público de qualidade, né? Me surpreendeu, até a gente vinha conversando antes, a fala recente contrária aos serviços prestados pela Corsã. Até então ninguém falava isso, né? Todo mundo elogiava, todo mundo gostava, era super bem atendido. E eu vou te responder bem, de forma bem prática. Já fiquei muito triste com a venda da CE e o serviço, para mim, como usuária, piorou radicalmente. Porque na rua onde eu moro, no máximo a cada 15 dias, mas normalmente semanalmente, eu moro no centro da cidade, estoura
fios, a gente fica sem luz, aí o pessoal demora para atender, aí perguntam tudo que eles têm que perguntar, porque é um protocolo, obviamente, mas no máximo de 15 em 15 dias a gente fica sem luz, na Adolfo Schneider. E isso não acontecia antes, então me preocupa. Primeiro, a questão do acesso a um bem que é extremamente fundamental para a constituição do ser humano, como a água, o saneamento. E o outro é esse processo, de que forma, né, isso vai acontecer. E aí eu não sei se o povo gaúcho votou de forma consciente nesse aspecto, só para provocar. Professor Aino Jacques, com eu a experiência... Eu preferia ouvir o meu ilustre amigo. Eu vou deixar o seu Inácio que sabe da causa. A cerejinha. Ele vai ficar ali no final para a gente. Eu estava curioso, né, para ouvir. Eu acho o seguinte, eu não sou radicalmente, né, a favor do, digamos assim, de que tudo tem que ser, tudo tem que ficar na mão do poder público, porque eu acho que existem exemplos prós e contra, né? Veja, eu me lembro, por ocasião da privatização da Vale do Rio Doce, eu me lembro, eu tenho esse recorte, porque eu tenho esse costume, né? O que vou fazer com os recortes, não sei, já tem uma montanha. Um artigo muito bem escrito pelo Brizola, defendendo no direito dele e dentro das convicções dele. Não sou, né, aliás, não sou filiado a nenhum partido político, né, mas admirei o Brizola como um político sério, né? Então, ao mesmo tempo, um diretor da Vale do Rio Doce também escreveu um artigo justificando. E uma das coisas que está nesse artigo, né, do diretor, quer dizer, as razões do Brizola são, né, compreensíveis e, digamos assim, até certo ponto justas, né? Mas ele ficou avaliando números, né? E nesse artigo está dito que, naqueles últimos anos, a Vale do Rio Doce estava destinando mais recursos para a associação dos empregados, dos funcionários, do que para os acionistas. Outra coisa que para mim é importante, porque eu acompanhei isso para ver o que aconteceria depois, a Vale do Rio Doce, depois de privatizada, passou a pagar muito mais imposto do que pagava antes. Isso é ruim? Eu, como cidadão, acho que é positivo que as empresas paguem mais impostos, né? Esse imposto tem um destino, né, para projetos de interesse comum, interesse público, né? Então, é isso aí. Eu confesso que, no caso da corrupção, por isso que eu queria ouvir o meu amigo Mafuz, porque, por um lado, eu acho que, por enquanto, a gente não tem razão para acreditar que o governador está inventando. Quer dizer, até prova em contrário, né? Até prova em contrário. Quer dizer, quando ele diz que o Estado não tem condições de aporte de recursos naquele montante, 10 bilhões, né, para os próximos anos, nós sabemos que o Rio Grande do Sul está em situação financeira difícil, né? Em 44 anos eu vi isso, né? Em 3 ou 4 ocasiões houve superávit. Um deles com a Ia da Cruz. Claro que houve privatização, houve cortes. 3 anos. 3 anos com a Ia da Cruz. Bom, isso me faz lembrar também, meu tempo... Está chegando no final, se o senhor puder concluir. Não, então eu vou concluir dizendo que eu não tenho elementos hoje, né, para julgar se isso vai trazer benefício para a população ou não. Eu gostaria de esperar um pouco.
Inácio Mafuz, gerente da Corsã, engenheiro agrônomo, o senhor está vendo todo esse espectro por dentro. O que pode nos afirmar de dentro da companhia como essa aprovação de um dos 3 projetos passados nessa semana se reflete na expectativa em torno da Corsã? Boa noite, Tiago. Boa noite, professora Eliana, professor Jacques, o Damião, os telespectadores da nossa Conecta em Nova Prata. Em primeiro lugar, eu só gostaria, se me permite, Tiago, Sim, claro. fazer um breve comentário a respeito da marca, do logotipo do teu programa, do ponto a ponto. Sim. 2 pontos, 2 curvas, ou semicírculos, e os assuntos no centro. Exato. Eu, mesmo tendo consciência de que muitas vezes é necessário dar uma curva a respeito de um certo assunto, para se atingir um ponto ou outro, eu sempre prefiro a linha reta, direta. Uma lição da física, né, professor Jacques? A distância mais curta entre 2 pontos. Sim, por enquanto é reta. É a reta. Né? Nunca vou usar o labirinto nem embromação. Essa é a minha posição. Tá? Quanto, Corsã, privatização da Corsã. Eu, só para ilustrar, apesar do cabelo tingido pelas geadas, de Corsã eu sou novo. Sim. Tenho apenas 8 anos de Corsã. Conhecia muito mais a Corsã de fora para dentro do que de dentro para fora, em função dos trabalhos desenvolvidos em outras companhias, outras áreas do governo, tanto estadual como federal, municipal, enfim, em parceria ou junto com a Corsã, ou com discordância até, muitas vezes, com a Corsã. Então, privatização da Corsã, como foi proposta nos moldes propostos pelo governo do Estado. Venda de 70% do capital. Para mim, é uma falácia. A Corsã precisa, sim, de um choque de gestão. É uma companhia hoje que atende 317 municípios do Estado, com cerca de, arredondando, 6 mil funcionários, e desses 6 mil, 20% quase estão em Porto Alegre, na Casa Grande. Isso é inconcebível, na minha opinião. 20% dos funcionários da Corsã praticamente hoje atuam em Porto Alegre. Exatamente. Onde é a sede da Corsã. E onde é atendida pelo DEMAI? Pelo DEMAI. Sim, tem gente em Porto Alegre, colegas meus de Corsã, que não conhecem o hidrômetro. Mas tudo bem. Eu Esse é o problema. tenho a liberdade até de dizer que Porto Alegre, para nós, Corsã, do interior, é a Casa Grande. Correto. Nós estamos na Senzala. A Senzala, que é o serviço, é a que gera o recurso para a Casa Grande. A leitura do hidrômetro, a leitura do consumo d'água, enfim. Precisa só de gestão? Precisa, sim. Recursos do governo do Estado para a Corsã não existe. Pelo contrário, a Corsã gera recursos. O acionista maior da Corsã, que é a economia mista, é o governo do Estado, com 99,99%. O restante ali é dividido em 4 ou 5 municípios. Então, a Corsã é lukrativa há bastante tempo. O exercício 2020, por exemplo, um lucro líquido de 400 e poucos milhões de reais. Vem num crescendo. A alegação de que o marco do saneamento obriga a Corsã a cumprir essas metas até 2033, e a Corsã não teria recurso. Vamos supor que os 70% da Corsã que serão vendidos, a estimativa é 4 bilhões de reais. Já estão falando que 1 bilhão vai ser aplicado na área fim da Corsã. Os outros 3 bilhões vão para onde? Pois é. Caixa único. Caixa único. Que todo ano, em média, 25% do lucro da Corsã vai para o Caixa Único. Então, basta ouvir o pessoal mais experiente da Corsã, ou fora, por exemplo, o engenheiro Eduardo Carvalho,
com uma história de quase 30 anos de Corsã, foi diretor em diversas áreas, enfim. Ele afirma, há pouco tempo no Jornal do Comércio, ele deu uma entrevista demonstrando que até 2033 a Corsã teria em torno de 18 bilhões para aplicar, de diversas fontes. Então, é uma discussão que vamos ver o que vai acontecer. E já que o seu Inácio está com a palavra, outro assunto que também causou aí nesse mesmo verso que nós estamos, o governador Eduardo Leite exaltou, né, a venda da companhia, foi até suas redes sociais, os seus programas, plataformas, e disse, né, que é uma data histórica. O que chama a atenção são as falas do governador, onde ele criticou a atuação da companhia e avaliou que atualmente, abre aspas, cobra tarifas muito altas e não consegue entregar um serviço adequado. Abre aspas, vamos buscar na iniciativa privada um serviço mais eficiente que não acabe por punir a população, sagrou o governador na sua saudação. Inácio Mafuz, a Corsã tá mesmo esse bicho de 7 cabeças do jeito que o governador trouxe para falar dessa forma, ou é para ir de encontro ao fato que está acontecendo da venda da companhia? Tiago, eu não vou polemizar com o governador do estado. Correto. Ponto de vista dele, de quem o assessora, é esse, tudo bem, vamos respeitar. Quanto dizer tarifa alta, péssimo serviço. Não é verdade. Duas companhias de saneamento no Brasil, a Corsã e a Companhia Estadual de Goiás, são as duas únicas que cobram, que a tarifa é a tarifa consumo. Se tu gastares 1 metro cúbico de água, tu vai pagar 1 metro cúbico de água. Hoje o metro cúbico de água da Corsã, 1.000 litros de água, R$ 6,35. Quanto é que custa uma garrafinha de água mineral? Correto. R$ 3,00 no mínimo, em torno disso. Tá? As outras, todas as companhias, tanto municipais, estaduais, enfim, elas cobram tarifa por demanda. O usuário paga, o pagamento dele em torno de 10 metros cúbicos. Ele consome quanto? A média, dependendo da família, 3, 4, 5 metros cúbicos. E paga 10. Então, você tem que fazer essa relação com transparência, fazer essa demonstração com transparência. Quanto ao serviço, péssimo serviço, mau serviço prestado para a Corsã, isso eu não aceito. Pode partir do governador, do Papa, de quem quiser, eu rebato. A professora Eliana, há pouco tempo, falou que ela mora no centro de Nova Prata e de 15 em 15 dias falta luz na rua dela. De quanto em quanto tempo falta água na Corsã, na sua casa? Raramente. A senhora tem um reservatório, então tem um poço. Tem um caixa d'água, mas tá, mas a água é da Corsã. Sim, é da Corsã. Não falta. Não falta. Tá. E é de ótima qualidade. Tá, há interrupções de abastecimento, há. Um vazamento, enfim, um conserto. O abastecimento é suspenso durante um período X. Então, são coisas que, quando a gente tem muita água para rolar, tanto na Assembleia como fora da Assembleia, opinião pública. E outro fator que até agora está pouco divulgado, ou divulgado por um viés, para passar como o projeto encaminhado à Assembleia, ou que vai ser no segundo momento encaminhado à Assembleia, prevê, tem que passar pelas prefeituras, pelos prefeitos e pelas câmaras e vereadores. Porque quem é o poder concedente é o município. Tem um contrato de programa firmado com a Corsã. Nova Prata, no caso, o contrato foi renovado em 2008, vigência de 25 anos. Então tem muita discussão a ser feita ainda. Já que o Inácio falou de direito público, Guilherme Damião, temos as concessões que os municípios têm que passar e tem mais essa entroncada situação. E o governador falando que agora a companhia não trabalha mais de acordo e que deve ser vendida. Como é que tu interpreta todo esse conjunto? Vai ser vendida na velocidade que o governador está querendo? Não vai ser vendida. Que o colega Inácio aqui esclareceu
alguns detalhes, até trouxe coisas para nós que a gente às vezes não possui. A gente fala mais, no meu caso, vou falar mais sobre essa parte política agora, né? Volto a ressaltar. Não é a questão de a gente ser a favor ou contra, é a questão da situação política como ela se coloca, né? É o princípio democrático, né? Eu trabalhei ainda na Assembleia no governo Sartori. Eu participei muito, mas muito das discussões sobre as extinções das fundações, tá? As fundações, a FEPAGRO, que tem aqui em Veranópolis, entende? A FEPAGRO, a FEE, que era a Fundação de Economia e Estatística, e várias dessas, a FEPS, que tinha a pesquisa em saúde, né? Foi extinta 2 anos antes da pandemia. Cientec fazia todo o teste gratuito de materiais para a iniciativa privada, fazia teste, por exemplo, a mesa, né? Eles apresentavam o projeto de registro da mesa nas marcas de patentes, esse tipo de coisa, ou mesmo solicitavam sem registro de marcas e patentes, e a Cientec fazia, por um preço subsidiado, todos os testes para saber se ela era apta, até se podia ser um assento para uma criança, esse tipo de coisa. Isso aí acabou. Isso era um serviço prestado pelo Estado. A Fundação de Economia e Estatística foi extinta para ser contratada a FIP por 2 bilhões. Então, essa questão daquilo que a professora Eliana falou, do resultado da privatização, da extinção, da desestatização, seja lá que nome se dê, da diminuição para o estado mínimo, né? Ele é um assunto muito geral, muito genérico na mente das pessoas, e aquilo que o Thiago trouxe, que o senhor rebateu com brilhantismo, é simplesmente a forma que o ator político, reduzindo o seu discurso a uma frase feita, vende para o povo e o povo compra, né? Não estou, mais uma vez, me colocando a favor nem contra. Estou dizendo o seguinte, isso aí é ciência política, né? É Maquiavel. Fale o mínimo, entende? Fale assim, ó, a Corsã cobra uma tarifa exorbitante e presta um péssimo serviço. Aí o cara ouviu essa frase, chega em casa e, coincidentemente, naquele final de semana, não tá faltando água. Pronto, ele e a família dele são 30, 40 votos para um governador que quer privatizar. Por mais que ele tenha, e aí eu concordo com a professora Eliane, na campanha, ele saiu pela tangente, por quê? Porque o grande debate da campanha de governador o ano passado, eleição passada, foi essa, foi o funcionário público e as grandes federações, os grandes sindicatos, todos abraçaram o Eduardo Leite, porque preferimos o duvidoso do que o certo. A gente sabe que o Sartori vai privatizar, que o Sartori vai extinguir, que o Sartori vai fazer. Ele fez, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal estadual naquela época para reduzir os direitos, os potenciais direitos e vantagens do funcionalismo público, o que motivou a grande reforma administrativa, deu a base, sustentáculo legal para a grande reforma administrativa que o Eduardo Leite fez. Então, mais uma vez, eu concordo com o professor. Meu irmão é funcionário da Corsã, no município de Casca, sabe? Também concordo que precisa de um choque de gestão, porque ele é técnico como é que é aquele negócio da... Tratamento? É tratamento, técnico em tratamento, mas muitas vezes estava ele lá de picareta fazendo buraco na rua, porque não tinha pessoas para fazer isso, e a comunidade sem água, e ele foi, né? Então, precisa o choque de gestão, mas, volto a dizer, vence a maioria nesses casos. Professora Eliana, lhe chamaram muitas vezes, então eu tenho que lhe passar a palavra para saber sobre essas reduções de discurso, como é que a gente faz essa venda da situação. É muito complicado, né? Mais do que Maquiavel, né? Eu trabalho com análise do discurso e análise de conteúdo, né? Sensacional. Na imprensa, né? A imprensa associada à história, claro, né?
E a gente percebe, no caso específico das privatizações, e aí eu quero fazer um adendo, né? E aí eu vou me colocar como cidadã, serviço fundamental como água e luz, não, na minha percepção, não deveria ser privatizado. É diferente da Vale do Rio Doce, né, que era uma grande empresa, né? Esses serviços que têm um universo populacional, é o coletivo, é a vida das pessoas, né? Então, quando a gente faz a análise do discurso, a gente vai percebendo várias nuances, né? Uma metodologia interdisciplinar, e é bem isso. Então, a Corsã, agora, não vou estranhar se ela começar a ter problemas mais sérios no fornecimento de água. Porque em todos os processos de privatização, e aí a gente vai lembrar o Collor, por exemplo, qual foi a campanha do Collor, independente de partido político? Caçar os Marajás. Quem eram os Marajás? Os funcionários públicos. Especificamente o ensino superior. Então, as universidades, elas eram os elefantes brancos, causadoras de todos os males da sociedade, os prédios caindo aos pedaços, as pessoas olhavam e diziam assim, realmente, aquilo ali, né, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Então, essa análise do discurso, ela vai nos possibilitando perceber em que momento o atual governador, ele muda. O ano que vem, gente, ano eleitoral. Já há aí, tu que trabalhou na Assembleia, né? Eu acho que a gente consegue perceber que é uma disputa entre dois nomes do PSDB para a campanha federal. Inicialmente, nesse momento, né? O Dória e o Eduardo Leite. E aí, quando o Inácio diz assim, não, a gente não dá prejuízo, a gente dá lucro. As pessoas têm que saber disso, não é? Porque aí tu pegas, no momento pandêmico, as pessoas estão até aqui de ficar dentro de casa, as pessoas estão tristes, estão ficando doentes, e aí vem um discurso polêmico desse, né? Uma fala polêmica. O que está por trás disso tudo? O pior que está por trás é a água. É a água do Rio Grande do Sul. É o aquífero Guarani. São as outras grandes. Eu fico muito, muito triste, porque as pessoas não conseguem perceber em que momento essa fala vem. Eu lembro muito bem a questão das autarquias, né? Tinha um colega na universidade que trabalhava na FEA. Maravilhoso ele. A tradução para várias línguas dos dados do Rio Grande do Sul, de obras raras. Mas é ciência, é conhecimento, né? Exatamente. Em um momento em que a Terra, estão querendo que a Terra volte a ser plana, né? A água vai para onde? Vai cair no abismo. Eu estou sendo irônica. Acho que deu para... né? Não era essa a visão da Idade Média, né? Vai o barquinho, vai cair, né? Vai lá para o abismo. A água vai para onde? Vai para o abismo. Muito triste. Professor Aino Jacques, para a gente encerrar essa fala do governador nesse momento que ele quer vender a toque de caixa à companhia, o senhor que muito acompanhou a história, o que nos diz? Não, eu acho que o Mafuz e o Guilherme, né, fizeram comentários bem interessantes, bem esclarecedores. Eu concordo com a Eliana, né? A água é um bem universal, né? Eu acho que dá para a gente ir mais longe, né? Eu acho que tem que ter um interesse público, né? Acima de tudo, né? Agora, veja, é isso aí. Eu acho que certas atividades podem e devem ser desenvolvidas pela iniciativa privada. Concordo. Né? Educação, eu gostaria que fosse totalmente pública. Eu também. Totalmente pública. É possível ter educação de qualidade? Claro que é. Claro que é. Com claro certeza. Que é, né? Com certeza. Eu cito um exemplo que me impressionou muito, né? Na nossa época do Congresso Florestal, Vista Alegre do Prata, né? Que na época, casualmente, o prefeito era um agrônomo, podia ser de outra profissão. E o ensino fundamental de Vista Alegre do Prata
estava entre os melhores do país. E aí eu perguntei para o prefeito, né, qual era o segredo. Né? Ele disse, não tem segredo, né? Não existe segredo. Né? Mas algumas coisas a gente pode considerar. O pagamento dos professores não é muito diferente, né, de outros lugares. Mas tem uma coisa. Incentivamos e procuramos fazer com que todos os professores que quiserem se aperfeiçoar tenham chance de se aperfeiçoar. Né? Seja especialização, seja mestrado, etc. Né? De forma organizada, lógico. E outra coisa, né? E outra coisa que ele disse. A maioria dos professores são contratados. Quem não dá a resposta que a gente espera, a gente substitui. Porque tem gente lá de fora querendo entrar e certamente vai dar né, vai ter um desempenho melhor. Por que não aproveitar os que querem, né? Dar uma contribuição maior? Eu fiquei realmente impressionado, porque um município pequeno, né, 4.000 habitantes, né, consegue se destacar. Aliás, eu tenho acompanhado isso, né, educação é um dos assuntos que mais me interessa, e eu percebo que isso é uma coisa, eu vejo assim como altamente positiva. Na nossa região, a maioria, não só na nossa região, isso é quase geral no Rio Grande do Sul, os municípios menores têm saído melhor no IDEB. Né? Quer dizer, isso é uma coisa muito boa, né? Muito boa, porque aquela discriminação com o interior, né? Eu sofri isso, né? Eu sou do interior, né? Então, essa discriminação não é justa, né? Então, isso aí. Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo comercial no Ponto a Ponto. Na sequência, a gente retoma com outros fatos da semana. Vai ter passeata do 7 de setembro, vai ter o Jogo do Brasil. Fica com nós que no próximo bloco a gente já retorna. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia.
Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Trigésima Romaria em honra ao Senhor Bom Jesus, Nova Bassano. Domingo, 12 de setembro, às 10 horas da manhã. O evento não contará com a presença do público. Portanto, acompanhe a Romaria pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: AR Odontologia, Alto Posto Durante, Complex Esportes, Concretizar Imóveis, Construtora Morés, Loja Bedim, Luniarte, Medabil, Oriplanta, Restaurante Zalza, Rosalém Tintas, Sicredi, Piantari Viveiro de Mudas, Supermercados Daco, Tecnopipas. Conecta Mais TV. É muito nossa. E nós estamos de volta ao vivo para você na Conecta Mais em todas as nossas plataformas e também no Canal 8. Nessa noite de segunda-feira, véspera de feriado, muitos assuntos transcorreram na semana passada e um deles remete a um fato histórico. Os 200 anos de Anita Garibaldi e a chegada de setembro, que começa aí em todo o Rio Grande do Sul movimentar as tradições farroupilhas. Professora Eliana Cherry, com todas essas especialidades em história, se tratando de uma mulher, o bicentenário de Anita Garibaldi, que foi aí comemorado aqui no Rio Grande do Sul, ela que é conhecida como a heroína de dois mundos, traz consigo as marcas da Revolução Farroupilha. E sempre tem aquele irônico que gosta de dizer, o gaúcho comemora uma guerra que perdeu. Como é que eu explico isso em épocas de internet e de rapidez de informação, professor? Bom, eu acho que não dá para explicar, em primeiro lugar, tá? Eu acho que as pessoas têm que buscar conhecimento e não apenas informação. Eu começo dizendo da importância, né, dos 200 anos da Anita e pela questão de ser mulher. Porque, historicamente, a mulher ela foi e é ainda negligenciada pela historiografia. É muito recente para nós, no Brasil, a presença da história das mulheres, né? E nada contra os homens, deixar claro, né? Já que eu sou a única representante do gênero nesta bancada. Mas eu não gosto de homem. Também tenho essa preferência. Ok, ainda bem. Mas, historicamente, por questões de etos mesmo, né? Comportamentos de época, a mulher sempre foi colocada... Inclusive, recentemente, né, a gente teve um presidente que dizia que a mulher tinha que ser bela, recatada e do lar, né? Ainda bem que a gente se revoltou. Não, foi uma mulher que disse isso também, né? Aí a Anita é um grande exemplo, né? Mas ela não é o único exemplo. Ela toma esse vulto, né? Quase que um mito dentro da história do Rio Grande do Sul e da história do Brasil, pelo momento em que ela vivenciou, pela circunstância de época. E nós, historiadores, sempre consideramos os contextos temporais e espaciais para não criar nenhum atropelo de conceitos de época. Então, a Anita, pela sua coragem, pela sua bravura, pelo companheirismo dela, acabou marcando um espaço que pode, e aqui eu vou fugir um pouquinho da Anita, que a gente pode transpor com o devido cuidado para as mulheres da sua época, que também lutavam, não no campo de batalha única e exclusivamente, né, mas que também lutavam pela sua sobrevivência, pela sobrevivência dos filhos. Por exemplo, a gente tem um movimento muito grande, uma historiografia muito significativa sobre a presença das mulheres na Guerra do Paraguai.
né? E temos pouco sobre a presença das mulheres no contexto da Revolução Farroupilha. Isso está para se fazer, tem alguns estudos e tal. Mas aí a gente tem que considerar que as mulheres, por muito tempo, as famílias tentavam dizer, não, minha filha não foi para o campo de batalha. Imagina, por quê? Porque a mulher que ia para o campo de batalha, a mulher que trabalhava fora de casa, ela era considerada artista. E no século XIX, artista era prostituta. Então, recaía sobre esta imagem. Por isso, a Anitta, ela ganha não só a Anitta, mas ela carrega toda essa luta das mulheres do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, que estão à frente do seu tempo. Assim como muitas mulheres estão hoje, à frente do seu tempo. E quanto o gaúcho gosta de comemorar uma revolta que perdeu, vamos estudar história, né? Vamos estudar história, vamos aprender por que o Rio Grande do Sul se opôs ao Império, depois por que negocia com o Império, né? Para não falar bobagem. Muito bem. Fiquei braba. E é um direito, professora. Professor Aino Jacques, que muito estudou da história do Rio Grande, o que o senhor nos fala sobre essa situação, adentrando no mês Farroupilha? Não estudei tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto de história. Não sou especialista. Gosto de história e gosto de história política. Enfim, pois é. Eu ouvi algo parecido, né, com o que colocaste. Que, certa ocasião, veio um diplomata, parece que era americano, europeu, e, por ocasião dos festejos Farroupilha, né? E ficou impressionado com toda aquela festança, né? Aquela movimentação toda. Aí disse que ele perguntou, né? Vocês ganharam a guerra, né? Ele disse, não. Então imagina como seria a festa se tivesse ganhado. Bom, um dos livros que mais me impressionou e que para mim, né, na minha avaliação, foi a melhor coisa que eu li sobre a Revolução Farroupilha, Os Varões Assinalados do Tabajara Arroz, né? Eu acho que ele foi tanto quanto possível, né? Tanto quanto possível, isso é elogiado por nos vários comentários, né, que foram feitos a respeito do livro por pessoas importantes. Ele procurou ser o mais imparcial possível. Então, para mim, foi o livro, né, em que ele valoriza os aspectos positivos, né, da Revolução, os embates, a coragem, né, porque, afinal de contas, a Revolução Farroupilha comandada e sustentada pelos fazendeiros, né? Sim. Preocupados, né, e revoltados com o preço do sal, né, das charqueadas. Então, e os soldados eram os peões de distância, né? Sim. Um pessoal sabidamente despreparado por uma guerra, né? E esse nome farrapos, né, diz muito disso. Então, tem passagens, como disse, né, que nos enche de orgulho, assim, pela bravura, pela coragem, pelo desprendimento, né, porque, afinal de contas, abandonaram, né, as fazendas eram cuidadas pelas mulheres e pelas filhas, né? Então, uma coisa realmente muito interessante. Agora, teve passagens que não nos orgulham, né? Tem passagens muito tristes, né? E que não enobrece ninguém, né? Por exemplo, a Batalha dos Porongos, né? Passagem por Laguna também foi uma coisa complicada, né? Principalmente, né, por conta do Davi Canabarro. Então, agora, eu penso assim, com as limitações que eu tenho, né, sobre o assunto, eu acho que deixou
deixou um grande legado, né? Que foi do ideal republicano. Será que antes de 1835 houve algum movimento forte, assim? E outra contradição, né? O Bento Gonçalves era monarquista, convicto. E lutava pela Revolução Republicana. Não é isso? Muito bem. Quer dizer, então, são essas contradições, né? Mas eu não sei, a Eliana pode nos ajudar. Será que houve um movimento em favor da República antes de 1835 aqui no Brasil? Assim, sim, forte como foi a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. A mais longa foi a Farroupilha, sim, mas a gente já tinha outros nichos revolucionários, sim, contra o Império, Nordeste, né? No Nordeste, Norte, no sim, Pará, sim, na Bahia, né? Sim, sim. E todos com o mesmo grupo, sim, a elite da época, sim, os fazendeiros, contra o Império, né? Sim. E aí, professor Aino, uma das questões que hoje se busca compreender é até que ponto eram realmente movimentos republicanos. Sim. Ou se eram movimentos contra as normas do Império, especificamente, né? E a cada momento a história vai refletindo, sim, vai encontrando documentação e tal. E são as chamadas revoltas regenciais, nativistas, né? A favor do Brasil. E nesse mergulho na história, Dom Inácio Mafuso, o senhor que cultua as tradições gaúchas, o que pode nos dizer sobre esse bicentenário de Anita Garibaldi e essa tradição que o gaúcho tem de comemorar essa famosa revolução que terminou lá num tratado assinado com os chamados caramurus? Tá, em primeiro lugar, a minha opinião e a opinião abalizada da professora Eliana me respalda, impossível não reverenciar Anita Garibaldi, uma heroína de 2 mundos, que aproximadamente há 190 anos, que ela já tinha aqui 18 anos, o que ela fez foi completamente fora da curva da época. Sim. Então, e não foi as façanhas que ela proporcionou para todos nós, tanto aqui como na Itália, com o Garibaldi depois, foram grandes façanhas, elogiadas façanhas. Não são novas façanhas, são façanhas autênticas. Numa época, como a professora Eliana falou, a mulher era bem mais desconsiderada, ou era desconsiderada. Hoje não. Quanto a guerra que perdemos, não concordo. Em primeiro lugar, foi uma revolução que durou 10 anos. Quanto tempo duraram as guerras mundiais, a primeira e a segunda? Menos que isso. Em outro século. Aquela velha história, o gauchinho, aquele lá de Tapas, de Camaquã, só contava vantagem no bolicho. Perguntava, tia, mas só ganha briga? Tá, quem me ganhou, que conte as que eu perdi. Faz sentido. Tá certo. No resto do Brasil, ninguém relata a Revolução Farroupilha com uma guerra vencida pelo Império Brasileiro. Sim. Não foi assim, não houve a Batalha de Ponte Verde. Houve o quê? O Acordo de Ponte Verde. Houve o armistício. O armistício, o acordo. Agora me permite, Mafuso, no final, as últimas páginas desse livro do Tabajara Ruas, os diálogos, né, do General Neto, né, com Lucas de Oliveira, Coronel Lucas de Oliveira, é uma coisa fantástica, entende? Exatamente. Quer dizer, aí é que está, quer dizer, eles assinaram, né, o acordo de paz, né? Tanto o general Antônio João como o general Neto. Né? Neto, exatamente. Mas eles não admitiram parar com a Revolução. Exatamente. Eles achavam que não era um tratado de paz, era uma rendição. E os dois não quiseram vantagem nenhuma. Exatamente. Montaram a cavalo e foram para o Uruguai.
Guilherme Damian, como é que a gente encerra essa pauta histórica que a gente abriu aqui, esse capítulo sobre Revolução Farroupilha? Afinal, daqui 15 dias é feriado de novo, né? Eu encerro reverenciando meus colegas aqui, porque mais aprendi do que qualquer outra coisa, né? Pouco... meu conhecimento sobre história do Rio Grande do Sul é meramente escolar. Né? Alguma coisa que eu li, que eu me apropriei do século XX. Né? Especialmente eu li o livro dos Vargas, li alguma coisa sobre essa tensão política ali do final do século XIX e início do século XX, né? Mas eu li alguma coisa, a professora me corrija, talvez eu tenha lido errado, que antes de conhecer o Garibaldi, a Anitta era casada. Sim, um bolicheiro. Ou não, eu vi isso aí. Ela era casada. E aí a gente tem que considerar que o tempo de vida das pessoas era bem menor do que bem de hoje. menor, exatamente. Então, pode dizer, com 18 anos ela já tem o segundo marido. Não, naquele momento as pessoas morriam em torno de 40 a 45 anos de idade. Casavam com 15, 16. Hoje o pessoal morre com 80 e tem gente. E ela morreu com 28. 2 casamentos Isso, com 18 anos. Tem também isso, né? Hoje o pessoal morre com 80 e com 18 já casaram 2, 3 vezes, né? E devia ter que contar que se ela é casada com o bolicheiro, o italiano chegou da Itália, né? Ele pelo amor de Deus, né? Carteiraço, né? Exatamente. Mas essa questão da aproximação do discurso histórico e ressaltar o papel da mulher, né? Não tem isso nos outros episódios, talvez, que pelo menos que eu não tenha lido, não tenha me aprofundado, mas nos outros episódios revolucionários do país inteiro não existe uma figura tão marcante assim quanto a Anitta, porque a Anitta foi talvez, que nem a professora falou, existam materiais sobre a Guerra do Paraguai, né? Mas nos demais casos tu não vê uma figura tão cultuada, tão lembrada. Para lembrar os 200 anos de uma figura, ela tem que ser importante no contexto, né? Então assim... Só para lembrar, né? Eu acho que Ana Terra também foi uma figura... Ana Terra, né? Importantíssima. Né? E eu acho que o Érico Veríssimo, né? É maravilhoso. Retratou muito bem, né, a coragem da mulher, a fibra, a nobreza, né, daquela mulher. E existe, só para completar, enquanto vocês falavam, assim, eu fiquei lembrando de uma música do Neil Young, Powderfinger, que ele fala sobre a Guerra da Secessão, evidentemente, né, que é o jovem, pelo contexto da música, deve ter 10, 12 anos, que vê o barco se aproximando, o barco dos inimigos, e ele é da outra parte, entende? E o pai tinha fugido, o irmão mais velho tinha ido para a guerra, estava só ele e a mãe. E a música relata os últimos momentos dele. E é uma música lindíssima, sabe? Então a questão do massacre dos Porongos, que foi citada pelo professor, e todas essas crueldades que ocorreram nas revoluções, né, elas também devem ser lembradas e rememoradas justamente para não se repetir, né? Obrigado. Agora, não tão nobre o assunto, e não tão histórico, e também nem tão rebuscado, a gente sai de 200 anos atrás e viemos para a nossa realidade presente, né? O dia de hoje, que foi antecedido por um domingo de um Brasil e Argentina extremamente esperado por todos, eliminatórias da Copa do Mundo. Os argentinos já são nossos fregueses há algum tempo, mas o que ninguém sabia é que eles também poderiam virar fregueses da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que entrou que entrou no campo ontem, literalmente, pouco mais aí do começo do jogo, e acabou com o jogo porque a seleção argentina não teria respeitado os protocolos sanitários. 4 atletas não teriam respeitado esses protocolos e desandou numa tremenda de uma confusão. O jogo foi cancelado. Guilherme Damian, tu encerraste esse último assunto, abre para nós o primeiro, já que futebol também é uma coisa que tu sabe comentar. Obrigado pela deferência. Bom, primeira situação que eu acho que virou assunto pacífico, dos 200 milhões
de brasileiros estão de acordo e acho que os senhores podem até ser mais aprofundados do que eu. O princípio da legalidade foi cumprido. Existe, a Argentina mentiu, omitiu informações, falsificação ideológica, né, inclusive vão ser indiciados, né, e deveriam ter sido efetivamente punidos. Eu vou me permitir não entrar nesse assunto porque eu acho que é meio pacífico e os senhores podem até falar mais. Meramente do ponto de vista esportivo, a FIFA e as suas afiliadas, Comebol, CBF, AFA, é uma entidade privada. Ela tem a gerência e o monopólio do esporte e dos seus contratos comerciais, né? Evidentemente que o Brasil é um país soberano e dentro do seu território tem direito a fazer tomar todas as suas decisões para que suas leis e seus regulamentos sejam respeitados. Isso é pacífico. A única coisa, pensando em ponto de vista puramente desportivo, dificilmente o Brasil, a seleção brasileira, a CBF vai escapar de uma punição pela FIFA. Dificilmente, isso meramente desportivo, tá? Sem entrar no mérito se a Argentina estava certa ou não. Por quê? Porque eles têm muita resistência a influências externas, mesmo que legais, influências externas no jogo, no esporte, no espetáculo. Eles têm resistência a isso. Quem lembra da ação que o Gama moveu contra o rebaixamento em 1999, que impediu, ele entrou na Justiça Comum, e entrando na Justiça Comum, a FIFA simplesmente impediu que fosse realizado o Campeonato Brasileiro em 2000, no ano seguinte. E os clubes se uniram e fizeram a Copa João Avelange, ganhado pelo Vasco. Então, existe essa situação que é muito preocupante do ponto de vista meramente esportivo, tá? Agora, a opinião pessoal, acho que a Anvisa e a Polícia Federal, por mais certas que tivessem, tinham a oportunidade de ter tomado uma atitude anterior ao começo do jogo, por quê? Porque evitaria que o esporte fosse influenciado pelo fator externo. E o porquê que eu acho que é legítima essa preocupação da FIFA? Por quê? Porque daqui a pouco está se jogando futebol num país menos democrático que o nosso, que esperamos que continue, né? E uma influência externa qualquer, desmotivada à vontade do rei, pode influenciar novamente no esporte. Inácio Mafuz, o senhor que estava esperando o jogo acontecer e ele não aconteceu. Parece coisa daquele mundo muito moderno que a gente chegou, que nada pode acontecer e aquilo que está o politicamente correto, imposto em toda circunstância, ou tinha que ser respeitado o protocolo? Em primeiro lugar, eu sou declaradamente não politicamente correto. Tá ótimo. Não sou anarquista, mas também não rezo pela cartilha do politicamente correto. Que foi uma coisa que nos adornou nos últimos anos, alguns, né? A mim não. Você não pode falar, você não pode dizer, eu você falo. não pode pensar. E Falo, aí a gente vai penso, chegando aos extremos das situações. Então nos conte, professor Inácio, como é que a gente reage? Inclusive, quando eu estava em casa, quando eu liguei a televisão, já tinha começado o jogo, parou. Isso foi confusão, estão brigando. Aí tomei pé da situação, ocorreu isso aí. Regulamento, como o Damião falou, foi cumprido. Poderia ter feito antes, segundo as alegações, tanto da Anvisa como da Polícia Federal, eles cercaram da maneira possível, né, pelas circunstâncias, ao menos pelo que nos chegou. Eles avisaram, fizeram, ficharam os caras, não pode. Os caras pagaram para ver. Coisa de Gardelon. Sim, exatamente. O senhor está coberto de razão. Então, regulamento cumprido, penalidade, tudo bem, faz parte do jogo. Tá, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O grande prejudicado foi o torcedor, né? Sim, mas era convidado também, estava lá de convidado. Não, eu digo o pessoal que viu na televisão. Mas aí amanhã passa de novo.
Tá? Então, são coisas... Vamos ver os desdobramentos. Tá? Se desse o jeitinho, é coisa de brasileiro. Perfeito. Quer dizer, aliás, o Olé deu, né? Que é papelão à brasileira. Sim, exatamente. Mas hoje, eles não, com a população, não nossa, brasileira só, mas a mundial, dizer, com uma paranoia em função de pandemia, de Covid, não sei o quê. No Brasil, o negócio é Bangu. Uhum. Vale qualquer coisa. Protocolo não existe. A prova é que a própria CBF respeitou o protocolo e não trouxe meia dúzia de jogadores que jogam na Inglaterra. Sim. Se precaveu. Perfeito. Então, dizer, deixa a bola rolar, vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Na próxima a gente ganha. Sim. Professor Aino Jacques, Olha, papelão à brasiliana? Papelão à brasileira. Mas isso, o Olé tem que se entender, né? Ele é um jornal divertido. Né? É um pouquinho bairrista só, E né? tem um humor muito bom, eu gosto do humor dele. Eu acho o seguinte, que, como disse o Guilherme, legalidade é legalidade, não se discute, né? E ainda mais dentro de uma situação como, né, com essa pandemia, quer dizer, regras sanitárias têm que ser cumpridas e estamos entendidos. Agora, eu acho que houve falhas, né, assim, porque a CBF sabia que a seleção argentina conta com jogadores que atuam na Inglaterra, né? A Argentina chegou no Brasil na sexta-feira. Quer dizer, tiveram praticamente quase 3 dias, né, para agir, né, e impedir essa... Porque foi uma coisa... Eu me senti frustrado, entende? Porque, afinal de contas, é esporte, né, mas ele envolve milhões de pessoas, né? E provavelmente isso aí foi, claro, a televisão passou para o mundo inteiro, né? E fica aquela coisa, né, de que falha brasileira, no governo brasileiro, falha da CBF, né? A CBF podia ter agido, eu acho que a Anvisa também podia ter agido. Polícia Federal, que a Polícia Federal foi para o hotel, o ônibus já tinha saído. Não pode chegar depois da hora, né? Faz de conta. Tá se mordendo. Faz de conta, né? Eu acho que o desfecho, né? Eu acho que, no mínimo, a Argentina tem que ser punida, né? Pela legalidade, né? Perfeito. Professora Eliana, que está aqui se sacudindo na cadeira para falar, achou aqui que a polícia chegou atrasada no hotel? Como historiadora, eu fico pensando em várias possibilidades, né? Primeiro, gente, foi um pouquinho antes do 7 de setembro, tá? Uhum. Esse jogador aqui tem aí todo uma situação meio assim... O 7 de setembro esse ano está diferente. Nós vamos no próximo bloco falar disso. Então, esses jogadores, eles entraram pelo aeroporto, não entraram pelo aeroporto, ou eles entraram pela fronteira, assim, caminhando, lá... Passo de los Libres. Isso, alguma coisa assim, né? Não está explicado. Para mim, não está explicado. Até a imagem, assim, dos jogadores, né? Eles estavam meio que rindo, o Messi e o brasileiro, né? Eles, assim, conversando, assim, na boa. Para mim, está muito estranho, né? Acho que o momento foi propício para algumas circunstâncias também desviar a atenção, não sei. Mas que foi um vexame, né, gente? Foi um vexame muito grande. Foi um vexame. O fator externo entrando em campo, aquela situação. Não, eu acho que o fator então não começa interno o jogo mesmo. Eu acho que tem assim, alguma coisa por trás que daqui a uns 10, 15 anos a gente consegue. É tipo a final contra a França na Copa de 98, também. Que ninguém sabe o que aconteceu. 7-1 também, né? Assim, umas coisas muito estranhas. Na história do Brasil recente, a gente tem muito essa associação, né? Anos eleitorais, eles coincidem
com os grandes eventos esportivos. Eu sou colorada, que fique bem claro, tá certo? Isso. Eu diria que eu sou mais anti-Grêmio do que colorada, os meus alunos sabem disso, né? Não entendo chego muito. a tanto. Mas por que a gente tem os momentos eleitorais, ou nas Olimpíadas ou na Copa, né? Esse ano foi diferente em função da pandemia. E coincide com o momento em que as campanhas estão chegando ao público, né? Eu não estou fazendo aqui uma arte, assim, do mal, tá? Mas, assim, o jogo foi cancelado um pouquinho antes do 7 de setembro, atípico deste governo. E os caras saíram antes de chegar a Polícia Federal no hotel. Tá muito mal explicado, gente. Tá muito mal explicado. Muito bem, nós vamos para um break rápido, porque a professora Eliana já estendeu o tapete no próximo bloco, o famoso 7 de setembro, o que acontecerá no Brasil amanhã. As perspectivas da bancada do Ponto a Ponto você confere logo após os nossos patrocinadores. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, estaremos recebendo, no programa Mulheres, às 21 horas, a primeira personal sexy do Brasil. Rita Rostirola. Nos acompanhe. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. E nós retornamos para o Ponto a Ponto dessa segunda-feira, 6 de setembro, uma data emblemática que está fazendo
os principais especuladores da mídia apostarem que ou o caos vai tomar conta ou é mais um blefe democrático. Do que estamos falando? Atos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro para o dia de amanhã. Lá no STF já se tem um plano A, B e C para o 7 de setembro. Luiz Fux e toda a sua turma do Supremo Tribunal Federal estão preocupados com o que pode acontecer amanhã na esplanada dos ministérios em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro não baixou o tom e durante a semana inteira falou inclusive que é uma oportunidade única para o Brasil. Entidades do agronegócio defenderam o Estado Democrático de Direito, assim como grandes nomes do capital no Brasil, dizendo que não é o momento de aventuras ou instabilidades. Entre fatos e especulações, os editoriais dos maiores noticiários e jornais do Brasil hoje falavam em um grande movimento em Brasília, que poderia trazer até um certo momento de ruptura. Na minha opinião, por acompanhar os fatos e por ter algumas leituras do Brasil e do exterior, acho que será um movimento enaltecendo a figura de quem o representa, o presidente. Mas vejo que as instituições preservadas estão por conta da força da Carta Constitucional de 1988, que é o que referencia o Estado Democrático de Direito. Agora, o amanhã a Deus pertence, o que acontecerá não sabemos. E professor Eliana, o Brasil já foi feito de várias pequenas revoltas, né? Isso sempre está presente na nossa história desde que ela se fez, né? A República foi implantada na marra e outras circunstâncias assim vieram. O que se espera desse 7 de setembro? Inclusive, pratenses estão rumo a Brasília nesse momento para manifestarem o seu apoio. O que a professora nos diz? Primeiro, há uma diferença bem grande, tá? Entre revolta e golpe. É bem distinto, tá, né? Na história do Brasil republicano, a gente tem usado muito o termo república de golpes, né? A gente tem, já a primeira república foi um golpe do Deodoro, né? Que renuncia logo depois. Aí depois a gente vai ter a política café com leite, vou eu aqui historiar tudo isso. Depois a gente tem a chegada de Vargas ao poder, que para alguns foi revolução, outros foi golpe, né? Que fica 15 anos. Aí a gente tem 19 anos aí de experiência democrática, e já vou te responder, tá? São pequenos 19 anos de primeira experiência democrática no Brasil para homens e mulheres alfabetizados. Então, uma democracia muito restrita. Depois a gente tem o golpe de 64, que são 21 anos de ditadura civil-militar. Aí a gente tem o golpe que impede veja que eu estou utilizando o termo golpe, tá? Que a gente impede a eleição direta. E vamos ter eleição indireta com o Tancredo. Tancredo morre, assume Sarney. Aí, finalmente, a Constituição de 88 estabelece o direito de voto para homens e mulheres no Brasil. E a primeira experiência democrática foi em 89. O que acontece amanhã também não tenho... né, uma bolinha de cristal. Tem um jargão na internet que diz que o brasileiro não tem um dia de paz, quando se fala de política. E eu adoro política, eu adoro a ciência política, a história política. E também quero lembrar, Thiago e colegas de bancada, que no ano que vem a gente vai estar relembrando, né, 200 anos da emancipação política do Brasil. Sim. Então, é uma série de coisas aí para serem pensadas. O que eu, Eliana, professora, cidadã, mãe, desejo é o respeito às instituições e à democracia. Acho que o momento que nós estamos vivendo é extremamente delicado. Não é só a grande mídia e a pequena mídia nacional. O mundo inteiro está de olho no Brasil. Então, nós estamos enfrentando uma crise energética, uma crise de água sanitária. A gente está com uma série de problemas internos. Política, né? Política, né? Então, concordo. Acho que não é esse o momento de... é um momento único. É um momento único para quem? A gente está... O que eu defendo... é o respeito às instituições. E, historicamente, a gente não vê uma mobilização do Supremo Tribunal
tão grande na defesa, com todas as mazelas internas que tem, os salários, tudo aquilo. Há um temor, sim, de instabilidade política ainda maior do que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo, eu sei que eu já estou passando meu tempo, né? Ai, desculpe, porque professor de história, quando pega a palavra, vai, né? A gente está vivendo um período de não apenas negacionismo histórico, né, e científico, mas de desrespeito. A gente vê a chacina de pobres, principalmente mulheres, negros, palavras chulas sendo ditas por representantes no Brasil, que não são apenas desrespeitosas ao ouvido, mas à vida. A gente começou falando de água. Água é um direito à vida. Só que para a vida ser plena, ela tem que ser respeitada. Então, o que eu quero dizer é assim, eu temo pela democracia. E eu defendo o direito das instituições em defesa da vida. Eu sou uma humanista. Eu não me sinto representada pelo atual governo. Professor Aino Jacques, com toda a sua experiência, esse momento, o que o senhor enxerga? Pois é, não, eu acho que eu concordo com a Eliana que o grande temor é que realmente as instituições sejam abaladas e sejam enfraquecidas. Né? Eu vejo que a nossa representação política, eu vejo no presidente do Senado mais firmeza, se a gente puder dizer assim, né, com relação à defesa da democracia e das instituições do que o presidente da Câmara. Isso. E a Câmara, né, tem um peso muito grande. Eu imagino que se não houver, se não desandar, né, para a violência, para depredações, essas coisas, e fugir do controle, eu acho que a polícia vai estar atenta, né? Mas tem algumas questões, né, que são complicadas e não parece assim que está havendo preocupação, né, por parte de quem deveria estar cuidando da ordem, né, enfim, da pacificação do país. Eu acho que se o protesto amanhã, a manifestação, for... porque vai ser um Grenal, né? Quer dizer, quem é que vai botar mais gente na rua? É uma analogia bem completa. Né? Então, quem vai botar mais gente na rua? Quem vai fazer mais gols, né? Isso vai ter um efeito no sentido de novas aventuras futuras, né? Agora, se houver uma manifestação, por outro lado, se houver uma manifestação contrária, também bem representativa, muito representativa, pode até arrefecer um pouco, né? Essa, vamos dizer assim, essa escalada, né, de agressividade, né? Mas eu estou preocupado, né? Já vi vários filmes, né? Então eu estou preocupado, porque eu não vi, né? Veja, nós tivemos, né, naquela mudança de ministro da Defesa, houve uma crise militar. Sim, perfeito. A dimensão a gente não pode avaliar, né? Porque foi uma coisa muito fechada. Tá? Sim. Mas os três ministros aliás, os três comandantes, porque agora o ministro é um só, da Defesa, né? Eles iam entregar os cargos, né? E eles foram demitidos antes. Né? Quer dizer, quando eles chegaram para a reunião com o ministro da Defesa, já viam, né, o documento demitindo-os. Esse é um fato que chama a atenção, professor. Pois é. Como disse, eu gosto de história política e eu tenho um livro, né, que eu acho que eu comprei em sebo até, né? O Brasil do General Geisel.
é escrito pelo Valder de Góes, um jornalista, né, bastante cascudo, né, de Brasília. E ali ele retrata, né, tudo o que realmente aconteceu nos bastidores, coisas que a gente só fiquei sabendo por esse livro, né. Veja, o general Geisel representava a linha moderada. E os outros líderes militares representavam a linha dura, né? Então era o ministro Frota, ministro da Guerra, naquele tempo era Ministério da Guerra, né? Que era o do Exército, o general Hugo Abreu, chefe da Casa Militar, e o Dávila, general Dávila, que era o comandante do 2º Exército de São Paulo. Os três foram divididos. Mas de uma maneira muito, muito interessante. O Geisel foi muito cuidadoso, né? Porque ele demitiu os três e a posse dos substitutos aconteceu no gabinete da presidência. Costumava acontecer as mudanças nos próprios ministérios, né? E a Guarda Nacional cercando o Palácio do Planalto. Então, quer dizer, houve já outras crises no meio militar. A gente não sabe hoje quanto o Exército está unido em defesa das instituições, em defesa da democracia. Eu tenho essa dúvida, né? Não sei. Nácio Mafuz, posição acerca deste 7 de setembro, que gera uma divisão, né, e uma bipartição de opiniões no Brasil, que já é bastante acentuada. O que ocorre amanhã? Uma passeata ou nós teremos uma nova situação sendo posta à mesa? Tchê, 7 de setembro, eu me criei, estudei, criei, vivenciei e participava de 7 de setembro como o Dia da Pátria, o Dia do Brasil. Quer dizer, falando no nosso tempo, era diferente. Isso aí. Quer dizer, tínhamos mais arraigado sentimento de patriotismo. Exato. Hoje ele está diluído, não é dos últimos anos. A historiadora está aqui, pode me desmentir. Mas nas últimas décadas, 2, 3 décadas, ficou, dizer, é cafona, é feio, é tudo falar de pátria no Brasil. Enaltecer a pátria. Vamos dizer, pegar os americanos. Segundo, todo mundo fala, a maior democracia do mundo. Que também passou por um profundo problema em janeiro desse ano, né? Quando o Capitólio foi invadido. Não, tudo bem, mas dizer, o americano, dizer, ele cultua, dizer, ele deixa a briga pessoal em função da briga maior que é a pátria. Sim. Tá. Não precisa ir longe, vai aqui nos nossos irmãos castilhanos, uruguaio, argentino, chileno, próprio Paraguai. Tá. A pátria, para eles, é um sentimento diferente. Para nós, como eu vou repetir agora, até pouco tempo não existia mais. O que é a pátria? Era a pátria de chuteira? A pátria da quadra de vôlei? Sei lá, a bandeira com o piloto de Fórmula 1. Então vamos reverenciar a pátria, o Brasil, enfim. Quanto que está sendo, entre aspas, preparado para amanhã, vamos esperar, vamos ver. Eu recomendo, não sei se vocês leram, a coluna da professora Neuza Bercó no Jornal Popular dessa semana. Não li ainda. Ela fala justamente do 7 de setembro. Muito interessante, recomendo a leitura. Ela fala esse sentimento que deixou de existir. A juventude hoje está alienada, está brigando aqui na lomba do bar, aqui se matando. Que a gente todo final de semana. Todo final de semana alguém pois é, exatamente. Desfilava com emoção. Né? Exato. Eu antes estava se preparando para marchar, no bom sentido, no 7 de setembro. Com a bandeira. Eu estudei primeiro grau, segundo grau. A primeira coisa no colégio era hastear a bandeira
Cantar o hino nacional. Tanto nacional como rio-grandense, dependendo da ocasião. Então, eu espero que o 7 de setembro seja de paz, de enaltecimento da pátria, com segurança. E quanto às instituições, só um arremate, quem deveria zelar pela Constituição, que são a minha opinião, os 11 sinistros mequetrefes, togados. Tá? Os caras rasgaram a Constituição há muito tempo. Eles estão legislando, entre aspas, em causa própria ou a serviço de alguém. Não vou entrar no mérito. Então, instituição, se um dos braços não respeita os outros, quer ser respeitado? Não. Mas tenho certeza que não vai acontecer nada demais, apesar desse temor, dessa mobilização, desse pavor. É uma véspera de Grenal, como o professor falou, e o Colorado vai ganhar. Muito bem, Guilherme Damião, a gente que é minoria aqui de gremista, para encerrar essa posição, né? Já não estamos numa posição muito avantajada no Campeonato Brasileiro, né? Isso também daria uma pauta bem comprida para a gente discutir aqui. Mas o que tu enxerga? Vamos voltar para Brasília, que é melhor, acho que lá a crise é menor do que na Arena do Grêmio, né? O que tu... tá complicado para nós. O que tu enxerga, Guilherme, dessa situação na manhã desse 7 de setembro? O Inácio levantou uma questão muito importante. Nós temos um ativismo judicial muito presente nos tribunais superiores, que acabam entrando no mérito dos outros poderes, e isso chegou em uma situação quase que insustentável. Não existe mais diálogo entre judiciário, executivo e legislativo. Existem ordem contra ordem e demanda judicial. Como é que a gente vai resolver essa encruzilhada que a Constituição também nos criou? E a Constituição tem esse caráter programático, é para ela se concretizar ao longo do tempo, só que ninguém falou para nós que no meio desse longo do tempo poderia ter esse tipo de circunstância aí, né? Ataques expressos na mídia acontecendo de um poder para outro e vice-versa, e a gente está nessa situação de estabilidade, né? O brasileiro pouco a pouco consegue alcançar uma instrução, né, de ensino médio ou de ensino superior, e quando muito se vê colocado no frente dessas questões de direita e esquerda e debatendo o comunismo e a invasão chinesa, e tudo vira um monstro de 7 cabeças. E eu volto para o Cazuza, né? Eu vejo um futuro repetir o passado. Parece que nós estamos na Guerra Fria e que, ao mesmo tempo, o inimigo está de fora a qualquer tempo para nos atacar. Guilherme, como é que a gente conclui isso e leva para o brasileiro que vai ter uma manifestação e o que acontece depois dela? Questão, primeiro, natural decaimento dos nossos representantes políticos, né? Decaimento de qualidade. Né? Representantes políticos e jurídicos, e todos, né? Eu vou falar uma coisa aqui, que o pessoal que estuda direito, que especialmente a nível de pós-graduação, mestrado, se tu chega com um trabalho acadêmico e tu cita uma obra do Alexandre de Moraes, o professor te tira nota. Isso é uma verdade. É verdade. Sabe? O Alexandre de Moraes escreveu uma obra, talvez seja mais vendida de direito constitucional, mais vendida do país, mas ele é mais vendido do país por quê? Porque ele é uma obra de introdução é tipo um manual de direito constitucional. Ali ele faz uma grande compilação dos autores, cria algumas coisas e joga ali dentro, e hoje é ministro do STF. A mando do PSDB de São Paulo. Né? É porque ele era secretário de segurança. Ele era secretário de segurança. Né? Então, o Temer foi alçado à presidência, o impeachment financiado pela Fiesp, né? Pela Fiesp, e teve que pagar o seu preço, né? Ele admite isso, não sou eu que estou falando, eu sou um mero
mero comentarista aqui, né? Agora é o seguinte, mesmo com essa baixa qualidade dos nossos julgadores no STF, não é por isso que ele deixa de ser um poder constituído. Mesmo que o CNJ, criado para regular o judiciário, seja um instrumento meramente corporativo de homologação de privilégios dos magistrados, não deixa de ser o CNJ. Mesmo que o presidente da República muitas vezes traga suas mensagens de forma truncada ou jogue gasolina no fogo, porque ele tem essa característica, não é uma característica dele, Bolsonaro, né? O Bolsonaro se criou quando a Maria do Rosário diz que foi preso estuprador de São Paulo e tem que proteger ele, e ele vai e aproveita o microfone e, né, aqui sugiro ler as obras da professora que fala sobre discurso político, né? Então, mesmo assim, ele é o presidente da República, e ele é o poder constituído, e ele é o poder executivo, né? E tem que ser respeitado por isso. Não acredito em ruptura institucional. Não acredito. Por quê? Porque quem tem a chave do cofre não está afim de ruptura institucional. Tu mesmo falaste do agronegócio, a Febraban emitiu uma nota. Então, nós estamos na véspera do Grenal. Nós estamos tensos. Tá? O meu time está no rebaixamento. E eu não sei o que vai acontecer no próximo Grenal, né? Apesar de os últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei como é que tá, acho que tá mais pro Grêmio, né? Tá. Nos últimos anos, sim. Então assim... Mas ao longo de toda a história, ainda não. Vamos apelar para a Anvisa, né? Não vamos apelar. Não, mas assim, não acredito em ruptura institucional. Acredito que vai ser queda de braço, demonstração de força. E não digo assim, professor, muito na questão de quem vai demonstrar mais força amanhã, porque certamente o pessoal a favor do presidente da República vai estar mais mobilizado do que a oposição. Eu também acredito. Né? Eu também acredito. E a oposição terminou faz muito tempo, vamos dizer, oposição mesmo, né? Hoje são meros gritões. Mas ele vai estar mais mobilizado para isso, e eles vão conseguir quebrar os 15%, que é o que a grande imprensa pensa que o eleitorado do Bolsonaro é 15% o núcleo duro do bolsonarismo seria 15%, sabe? E qual é que é o efeito disso, Thiago, pedindo mais 30 segundos para concluir a ideia? A ideia, qual é que é o resultado se eles demonstram que eles são mais do que 15%? Primeira coisa, Câmara, acelerar o processo de impeachment do Alexandre Moraes e segurar o processo de impeachment do presidente da República. Isso é um fato que semana que vem já começa a acontecer, né? E segundo, desmobiliza os eventuais players da direita brasileira que querem se colocar, aí vem aquilo que a professora falou, se colocar como possíveis candidatos da direita em 2022, Dória, Eduardo Leite e tal, e outros fatores e outros atores da direita brasileira. Então desmobiliza essa turma e força a Câmara a tomar decisões. Minha contribuição. 1 minuto, professor Eliana. Menos de 1 minuto. Primeiro, não é porque o presidente é o presidente que ele tem que ser desrespeitoso. Perfeito, com certeza. Se ele foi eleito por uma suposta maioria, ele tem que respeitar toda a sociedade. Isso eu me nego a aceitar. Ele é o executivo, mas ele não é o Deus, né, o criador do mundo. Ele tem que respeitar a população, que ele gosta e que ele não gosta também. E
esses 15%, agora vem mais polêmica, esses 15% é de uma agência que foi criada pelo governo federal, que ninguém sabe quem são os agentes, os editores. Então, tem isso também que ser considerado. Não é Datafolha, não é Ibope, é uma agência desconhecida. Então, a gente não sabe, e aí a análise do discurso, da onde vem esses 15%. Mas ele é reverberado pela grande imprensa, pela Globo, pela Folha de São Paulo, é reverberado por isso. Mas aí a minha contribuição é essa. Quem é esta empresa? Quando a gente trabalha com imprensa, no meu caso, análise do discurso, a gente procura saber quem é o dono, quem é o editor, quem escreve, em que momento escreveu, qual o tamanho da página, quanto recurso tem, quem não tem recurso, qual o tipo de encaminhamento, endereçamento, recepção. Então, cuidado com esses 15%. Mas ele tem que respeitar. Se ele quer respeito, ele vai ter que respeitar. Principalmente as mulheres. Perfeitamente. Concordo. Senhores, mais alguma colocação para a gente ir para o nosso mote final? Só uma questão rápida. Falaste, né? Foi comentado aqui também. Veja, o setor do agronegócio, ao natural em qualquer lugar do mundo, é um setor conservador, né? Cauteloso. Não entra assim de primeira, né, em qualquer barulho. E para mim, essa nota, né, que saiu na semana passada, empresários, né, semana passada, com a Associação Brasileira do Agronegócio, né, na verdade não é um fato novo, porque a gente sabia que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tinha desavenças com o ministro do Meio Ambiente. Ela não concordava com a política do Salles, né? Isso vinha há algum tempo, né? Por quê? Porque pode prejudicar o agronegócio. Pode. Né? O consumidor hoje, no mundo globalizado, ele pode derrubar determinado produto. Né? Eu me lembro, nos Estados Unidos, em certa época, o açúcar teve uma alta, assim, absurda, fora do comum. As donas de casa se organizaram e boicotaram a compra de açúcar. E, em seguida, os caras tiveram que ceder. Voltou o preço normal. Senhor Inácio Mafuz, todo mundo fez uma réplica aí, né? Eu não vou polemizar, porque senão aí a coisa vai até a madrugada. Mas o agronegócio que o professor Jacques falou... Saiu aquela nota, para mim, uma nota murista, que veio do Brasil, do Brasil, né, do agronegócio brasileiro. A nota da nossa Farsul, que saiu ontem, quer dizer, muito mais incisiva, clara, não ficou em cima do muro, quer dizer, foi uma coisa real, quer dizer, deu o nome aos bois, coisa de gaúcho. Tá. Então, eu vou repetir, vamos torcer que a coisa não degringole, mas quem, como a professora falou, quem quer respeito, tem que respeitar. Só que aquela velha história, quem é que atirou a primeira pedra? Fui eu? Não sei, pode ter sido. Tá. Então vamos nos respeitar e esperar, como eu respeitei presidente que nunca votei, enfim, durante 30 anos. Então o cara foi eleito, respeita o cara durante 4 anos. Mas eu acho que isso que a Eliane disse, então, né, um presidente é presidente de todos, sim, né? foi que não é só de um grupo. Exatamente, mas foi que o Damião falou antes, caras, bem ou mal. Tomara, né? Eu espero isso, né? Eu espero que dê uma virada, de repente dá um estalo e o cara se dá conta que ele é o presidente de todo o Brasil. E foi eleito com uma votação esplêndida. Ele é sectarista por natureza. Sim, é difícil o discurso médio dele. Muito bem. Vamos deixar a água rolar. Né? Pela democracia. Já está chovendo lá fora e apesar do feriado de amanhã... Sem democracia não há salvação. Nos despedindo, eu agradeço muito a quem nos acompanhou.
o Arthur Talhares Seminotti, a Aldete Catânia, o Carlos Alberto Zancan e a Araceli Langer, que mandam suas saudações pelo Facebook, todo o público do YouTube, do canal 8 da Adil TV. Agradeço Inácio Mafuz, Eliana Cherry, Aino Jax, também Guilherme Damian, a nossa terceira bancada. Na segunda-feira que vem, dia 13 de setembro, Justina Dalinha, Gustavo Prats, Odila Perim Fonseca e Rodolfo Schmidt fazendo suas considerações. E com certeza eles vão conseguir falar sobre o que aconteceu amanhã, porque nós vamos aguardar o próximo dia chegar. O Ponto a Ponto fica por aqui. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Retornamos na segunda que vem, às 21 horas.